gente hoje vamos falar do uso das TIC nas escolas, enfatizando o uso do dispositivo móvel como tablet, iPod, não é isso? Né? Isso, com certeza. É, é um trabalho da Universidade Estadual do Ceará, né? Tendo como integrante de uma equipe eu, Francisco Tavares, e o Elmazo Rocha, né, Elmazo? É o Raimundo Amazio Rocha. Da disciplina de Fundamentos de Informática Educativa. Certo. É, primeira coisa, a gente quer deixar claro que, embora a escola em muitos locais permaneça parada, estagnada na questão da tecnologia, não pode, a gente não pode fechar os olhos para perceber que a sociedade mudou. Tendo a sociedade mudado, os cidadãos que convivem nela também mudaram. Então, assim, um tema muito discutido nas escolas hoje é o uso das novas tecnologias da informação e comunicação. E como estas podem ajudar no aprendizado dos alunos. Este trabalho tem como objetivo demonstrar como os dispositivos móveis podem ser utilizados em sala de aula. E mostra como ocorre a formação dos professores, que é algo, vamos dizer, mais complicado na utilização das TICs nas escolas atualmente. Porque os alunos, os discentes, são nativos. Eles convivem com a tecnologia no dia a dia. Algo que não 24. acontece com os professores. Inclusive, eu tenho observado, o Tavares, que lá em Aquiraz, onde eu dou aula, existe um projeto da UFC nas escolas fundamentais do município, inclusive implantando já os notebooks e os tabletzinhos nas escolas para trabalhar com os alunos, inclusive dando formação aos professores. Eu tive a oportunidade de acompanhar uns 2 estagiários esse semestre lá, participando e ajudando os professores a se familiarizar com a tecnologia. Eu achei como diz, muito bom. É algo complicado, né, Márcio? Porque muitos professores ainda resistem. Ainda Aí há resistem, uma isso. resistência muito grande, Uhum, né? é verdade. Tecnologia na educação. Isso é um tema amplo. Tecnologia na educação é um tema amplo. O governo, é fato que o governo federal tem desenvolvido várias políticas para implementar tecnologia nas escolas. Entre elas, a gente pode até citar o Proinfo, né? Que Isso. visa, primeiramente, fornecer equipamento tecnológico para as escolas. E, em segundo momento, formar os professores para o uso dessa tecnologia nas escolas. Só que a gente percebe que houve uma falha muito grande nessa implementação, em que os computadores estão nas escolas, a maioria das escolas tem um recurso, mas o recurso é pouco utilizado Ou não utilizado. ou não utilizado. A Uhum. gente quer primeiramente citar alguns motivos para usar. Por que usar a tecnologia na escola? Primeiramente, porque melhora a aprendizagem contínua. Como assim melhora a aprendizagem contínua? Os alunos não necessariamente têm que estar na sala de aula para aprender. O professor pode utilizar o recurso para mostrar ou demonstrar várias formas deles buscarem esse conhecimento e estarem em contato contínuo com esse conhecimento, né? Indo para a sala de aula apenas para, vamos dizer assim, o professor vai ser um mediador, um consultor para tirar dúvidas, Motivador. né? Não sendo mais ele o principal ator, o principal Isso. dono do conhecimento. É.
Ele hoje seria, como você comentou, ele vai mais ser um motivador para que o aluno se autoestimule e comece a se desenvolver nesse trabalho, né? Exatamente. E a tecnologia proporciona esse contato contínuo com o conhecimento. Um segundo motivo é que amplia o alcance e a equidade em educação. Amplia o alcance por quê? Porque onde o aluno estiver, ele pode ter acesso ao conhecimento, né? E Isso, com certeza. esse conhecimento chega de forma, vamos dizer assim, igual para todos aqueles que têm acesso. Uhum. E isso, já que o aluno vive 24 horas ligado assim, na internet, se ele acorda de madrugada, a primeira coisa que ele faz é entrar e ver o que é que está acontecendo, embora volte a dormir depois, mas ele está sempre ligado 24 horas no mundo na rede mundial, né? Exatamente. Um outro motivo que a gente pode frisar, e esse que eu pessoalmente acho muito importante, é que ajude muito os alunos com deficiência. Com certeza. Existem vários recursos que são utilizados, às vezes, ou subutilizados nas salas de recursos multifuncionais, que ajudam os alunos que possuem algum tipo de deficiência a interagir com o conhecimento, né? Existem Isso. vários softwares desenvolvidos para alunos que têm baixa visão. Um exemplo claro é aquela lupa eletrônica, onde a maioria das escolas públicas hoje possuem, mas não utilizam, Não utilizam. né? Tem programa. Até não sei por que não trabalham esse método, Eu esse vejo método. escolas com alunos com baixa visão que possuem a lupa e nunca utilizaram. É. Inclusive, eu estava conversando com um aluno meu da computação lá do Instituto Federal, que ele está com um projeto justamente na empresa onde eles trabalham, é um projeto grátis, gratuito para, no sentido de trabalhar, criar softwares, aplicativos para os móveis, né? Justamente para os alunos deficientes, como de visão, de audição, Exato. para interagir melhor com a necessidade que ele está precisando naquele momento. Existem vários softwares que podem ser instalados gratuitamente nos Uhum. smartphones que ajudam a ter uma interação melhor com aquele aluno que por acaso é deficiente visual, né? Ele narra tudo que acontece na tela do dispositivo. Essa é a ideia, a inclusão total deles conosco e para que não haja nenhum mínimo, digamos assim, de diferença, né? Isso. Outro motivo. Otimiza o tempo na sala de aula. Se o professor tiver um bom planejamento com esses recursos, direcionando os seus educandos para os locais específicos onde eles podem buscar o conhecimento, na sala de aula, ele vai fazer o quê? Só tirar dúvidas, né, Márcio? Isso. E a ideia é essa, nós temos justamente tirarmos dúvidas daqueles que já passaram algum tempo estudantes, desenvolvendo, pesquisando e traz para a gente como assim, o cerne do que estão necessitando daquelas dúvidas, né? Um outro motivo, permite aprender em qualquer lugar. Isso é fato. Isso já está ligado com um dos motivos que a gente falou anteriormente. Não é só Aham. na sala de aula em que o aluno pode buscar o conhecimento. O uso desses dispositivos, né, claro que quando bem direcionados, podem proporcionar com que o aluno aprenda ou que pelo menos tenha contato com o conhecimento onde ele esteja. Seja em casa, ou mesmo na escola, né, ou em qualquer outro lugar. É verdade. Esse é um dos fatos que eu vejo como um dos métodos que vai ser, no futuro próximo, super utilizado a nível mundial, esse método. De você estar em qualquer local
preparado para ter o seu acesso imediato à Sem contar, informação. sem contar que essas novas tecnologias, com esses novos possibilidades de comunicação, pode-se construir uma rede, uma comunidade, né? Uma comunidade de Isso. aprendizado. Uhum. Claro que isso, assim, ainda parece um pouco distante, porque esses recursos não são utilizados com esse fim ainda, mas é uma possibilidade que deve ser explorada pelo corpo Isso. docente. E vai ser mesmo. Quando eles começarem a se desenvolver melhor, conscientizarem-se mais, ele assim que vai ser uma rede a nível mundial, que você está interagindo a informação, conhecimento com as outras comunidades mundiais. Mais um motivo, né? Melhora a comunicação. Comunicação entre professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno, aluno-direção. Isso se essa rede, que é possibilitada com o uso desses recursos na sala de aula, for bem explorado, não é isso? Isso, com Facilita o certeza. aprendizado personalizado, ou seja, o professor pode focalizar aquilo que o aluno tem dúvida, aquilo que o aluno tem mais dificuldade, né? Pronto. Inclusive, E inclusive, tá, pode dizer, Amado. inclusive, Tavares, quando a portada esse motivo, eu lembrei que com isso o professor tem condições de saber, já que você falou aí personalizado, você consegue separar, fazer uma estatística dos alunos que mais necessitados, em que ponto você pode trabalhar, e pode até trabalhar individualmente cada um para que se desenvolva e seja no nível com os demais. Aproxima o aprendizado formal do informal, né? Ele pode pegar ele pode pegar vários assuntos do que ele está aprendendo na internet, né? De forma, vamos dizer, informal, interagindo com outros educandos, né? E Uhum. culminar esse aprendizagem na sala de aula com o intercâmbio do professor, né? Isso, Prever a avaliação, ou seja, um feedback imediato. A tecnologia tem facilidade, essa né? facilidade, né? Isso, O professor, através, vamos dizer assim, de um jogo, ele pode perceber naquele exato momento as dificuldades que os alunos estão tendo em prosseguir naquele jogo que necessita de determinado conhecimento para prosseguir. Isso ele tem que isso. usar como, vamos dizer, um plano de intervenção nas dificuldades que ele encontrou nessa atividade desenvolvida, pode ser no laboratório. Como seria um acompanhamento maior e mais próximo, né? Isso, né? Algumas recomendações para o uso dessas tecnologias. Primeiro, conscientizar sobre a importância dela. Não, eu não digo conscientizar aluno, mas conscientizar professor. O que Porque, são os mais necessitados no momento. porque ainda as tecnologias estão, vamos dizer, escassas do meio escolar, não por não tê-la, e sim pelo professor não querer trabalhar ou ter medo de trabalhar. Isso, Expandir e melhorar as opções de conexão, não apenas de conexão à internet, mas de pessoas conectadas em rede para compartilhar conhecimento, construir conhecimento, se desenvolver, aprender. ter acesso igualitário, né? Que todos possam ter acesso a essa tecnologia, a essas tecnologias. É algo comum, né, Márcio? Você falar de smartphone, quase todo menino hoje tem smartphone. Que às vezes é barrado na sala de aula, né? Eu tava vendo nesse vídeo os projetos das escolas que eu achei fantástico. Que o menino utiliza hoje, ele utiliza são os smartphones deles. O professor apenas motiva, direciona e eles estão trabalhando. Inclusive tem alguns vídeos sobre as escolas do futuro,
da Microsoft, por exemplo, que se dá assim. Eu vi o da Cisco. Hoje, inclusive, estou dando aulas usando o ambiente Cisco para os alunos do Instituto. Hoje, eu apenas ministro muito pouco, eles estão se desenvolvendo dentro do ambiente. Exato. Uma recomendação, acho que a mais difícil de todas, não digo treinar, mas formar professores para atuar com essas tecnologias. Isso é algo difícil, não só pela resistência encontrada pelos professores, mas pelos meios utilizados para que os professores percebam a importância da utilização desses recursos em sala de aula. É verdade. Uma das tentativas foi formações do Proinfo em ambientes virtuais de aprendizagem. Só que se demonstrou muito ineficiente pela alta taxa de abandono desses cursos. A abstenção dos cursos. Inclusive, eu participei desse programa e observei que muitos inscritos depois desistiam para irem fazer outras atividades que eu disse assim, que não tem muito a ver com o que a gente precisa hoje, que ele devia se desenvolver, porque isso é questão de tempos. Eles vão estar ficando para trás, viu? Exato. Aí não adianta falar da importância das tecnologias móveis na sala de aula. Tem que capacitar os professores utilizando essas tecnologias, mostrando para eles como elas podem ser utilizadas na sala de aula, mostrando aplicativos, recursos gratuitos que são disponibilizados nessas lojas de aplicativos, que podem estar contribuindo para que ele melhore o seu desempenho enquanto professor em sala de aula. Não adianta falar, e sim tem que mostrar a real utilização desses recursos. Não concordo. Porque quanto mais você mostra, mais você motiva o aluno a buscar aquela ideia que o professor estava te passando. Criar e otimizar conteúdo educacional. Não adianta eu usar smartphone se eu não tenho onde buscar recursos para usar no meu smartphone ou no meu tablet para usar com fim educativo. Há de se construir ou de aprimorar lojas de aplicativos que tenham o cunho de criar projetos, né, para dispositivos móveis que possam contribuir com o professor em sala de aula. Né? Existem algumas iniciativas nesse sentido, mas para a utilização do computador, a gente pode citar o portal do professor, por exemplo. Isso. O Rived, o Proativo da UFC, mas nenhum voltado para dispositivo móvel. O Banco Internacional de Objetos. Isso, mas são recursos em SWF voltados para a utilização do computador, né? Isso. Não dispositivo móvel. Quando a gente vê que a realidade hoje está em dispositivos móveis. É porque a tecnologia está avançando muito rápido. É assim, Márcio. A tecnologia chegou na sociedade. Para chegar até a escola, tem um passo muito longo ainda. Tem um caminho muito longo a ser seguido. É verdade. Enquanto a tecnologia, os dispositivos móveis já está na sociedade, ainda está um caminho muito longo dela ser utilizada em sala de aula. Ainda estão tentando usar computador ainda. Daí essa dificuldade do aprendizado e do desenvolvimento maior do aluno, né? Exato. Mas qual o perfil do professor para utilizar esse recurso? Primeiro, ele tem que dominar o conteúdo da área dele. Como é que ele quer ser professor se não domina? E ele tem que ter um domínio muito grande da área dele, porque ele não vai ser mais o detentor do conhecimento. O aluno vai pesquisar, vai trazer conhecimento de casa.
né? Se ele não tiver Isso. total domínio, o aluno pode pegar ele. Inclusive, a ideia é que ele tem domínio está para ajudar o aluno a organizar o seu desenvolvimento. Exatamente. E principalmente, entender os processos de aprendizagem dos alunos. Tem que entender o cognitivo. Qual o Isso. processo, né, que se tem para que a aprendizagem aconteça? Aham. Saber ensinar, criando situações que favoreçam o aluno a encontrar sentido para aquilo que está aprendendo. Se ele utilizar o recurso de forma tradicional, ele só vai estar utilizando a tecnologia para, vamos dizer, piorar o método tradicional que era utilizado sem a tecnologia. Até porque o aluno vai já tem uma nova ideia de como deve ser o aprendizado, ele já não escreve mais, e tampouco vai ler o que o professor está escrevendo. Conhecer e saber utilizar as tecnologias disponíveis no sistema escolar. E entender as implicações do uso dessas tecnologias e mídias no processo de ensino-aprendizagem. Não adianta só ele conhecer as tecnologias se ele não sabe como utilizá-las para conseguir atingir o fim, que é a aprendizagem do aluno. Essas são as metodologias. E mais do que conhecer as tecnologias que existem na escola, conhecer as tecnologias que estão presentes no cotidiano dos alunos. E de que forma E ele pode usar esses recursos para que possa chamar a atenção destes, né, em suas aulas. Como utilizar esse recurso como aliada no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, as metodologias que ele vai utilizar, né? Exatamente. Formação de professores. Formar professor é criar condições para que estes possam se apropriar do uso dos novos instrumentos, tendo uma visão crítica do uso dessas máquinas. Discutir com professores a melhor forma de utilizar os recursos disponíveis na escola. Construir com um grupo de professores propostas para o uso integrado desses recursos tecnológicos. E, principalmente, avaliar o processo como forma de replanejar as ações desenvolvidas na prática docente. Isso são critérios básicos, né, Márcio? Isso. Para formação do professor, principalmente para a utilização das tecnologias no cotidiano escolar. Mas, Tavares, eu vejo assim, já a preocupação das instituições superiores, principalmente no caso da UES, né, em trabalhar o curso de licenciatura, né, os cursos de licenciaturas, justamente trabalhando a tecnologia em cima dos futuros docentes, para poder não terem mais tanto esse distanciamento e, consequentemente, esse preconceito de aceitar a tecnologia, né? O que falta agora é trabalharmos todo esse efetivo que está aí trabalhando e ainda com uma barreira entre eu e a tecnologia, né? Assim, Márcio, as licenciaturas em áreas específicas ainda deixam muito a desejar na formação do professor em relação ao uso dessas tecnologias. Por isso que tem que existir uma preocupação maior da instituição em formar os licenciados já utilizando as tecnologias, como no nosso caso, estamos trabalhando no uso da tecnologia, né? Mas só que usar a tecnologia não tem só benefício, né? O mau Não, uso dela pode trazer malefício, sim, para a aprendizagem do aluno. com certeza. Se eu tenho despreparo ou falta de estrutura para utilizar tais recursos, a falta de capacitação acaba tornando os equipamentos inúteis ou mal utilizados. É o que acontece com nossos laboratórios das instituições públicas hoje. Estão lá para serem utilizados como recursos pedagógicos. Porém, ou estão parados, ou servindo para trabalhos burocráticos das instituições.
instituições, isso. A falta de atenção por falta dos alunos relacionados ao conteúdo da sala de aula e os plágios é um grande problema. Só que a questão do plágio é planejamento do professor. O que você acha, Márcio? Com certeza. Antes Eu do não- professor planejar uma pesquisa em que os alunos devem desenvolver na internet, primeiramente ele deve pesquisar sobre esse assunto, ver as opções que esses motores de busca dão, Uhum, saber quais caminhos os alunos podem seguir nessa pesquisa e guiá-los para que eles isso. possam obter o melhor resultado nessa pesquisa. E acredito eu que isso é possível, desde que você saiba usar uma metodologia ou métodos de trabalho com os alunos, que os alunos, eles conseguem, assim, assimilar, conseguem se motivar pelo estudo. Desde que nós, a educação, no contexto geral, trabalhe essa situação, né? Aqui por fim a gente deixa um vídeo produzido pela Lá Digital que fala sobre o uso de alguns dispositivos móveis de alguns projetos desenvolvidos para o uso dessas tecnologias na escola. Abaixo do vídeo que nós vamos que vai estar no YouTube, a gente vai dar o link dessa apresentação onde vocês podem conferir melhor esse vídeo, tá ok? Nós, muito obrigado, né? E, E boa e, noite, né, Márcio? e bom estudo para todos, né?